Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos para mais um giro de notícias aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e nação, sem mais delongas, vamos aí trazer a vocês a capa e basicamente o que iremos abordar neste vídeo de agora. Tá aí, nação, vamos falar sobre esses três assuntos, tá? Bora refletir acerca de uma questão, nação, que eu acho que real a gente precisa parar e analisar, porque vem interferindo diretamente, tá? Em várias questões importantes no Cruzeiro, vocês vão entender. Vamos falar sobre o Marco Antônio, que, segundo um portal confiável, uma mídia bem confiável, está liberado para procurar um outro clube, assim como aconteceu com o Paulo. E vamos falar sobre isso daqui, ó. Levantamento do Globo Esporte, aliás, do Cruzeiro, que o Globo Esporte teve acesso, mostra que, somando, né, os débitos de 2020 e o de este ano, o Cruzeiro chega a quase 10 milhões em salários atrasados. China, já peço para você também ir lá conferir, tá? O nosso giro de notícias / live de ontem. Abordamos aí a grosso modo esses três assuntos. Falamos do Denis, goleiro, que deve ser, né, o nosso futuro arqueiro, assim que o Fábio se aposentar. É o mais, com certeza, promissor dos que estão no Cruzeiro, que está com uma multa de 330 milhões de euros após a renovação de contrato dele, que foi ontem. Falamos do Moreno, que fica fora do Cruzeiro por pelo menos 40 dias. E falamos aí do Cruzeiro no topo de vendas da Adidas, né, em camisas no ano passado. Abordei sobre estes assuntos, tá aqui na descrição, tá? No primeiro link você clica e você já vai ser direcionado para essas informações de ontem. Antes, acompanhe este vídeo, depois você vai para lá. E China, peço para vocês, rapidinho, deixa o like, se inscreva e comentem acerca de cada assunto, fechado? Vamos rapidamente aqui, né, pedir para vocês aí essa contribuição e já bora cair aí para as informações que já mencionei a vocês que vamos estar abordando. Nação, vamos inicialmente aqui falar do Marco Antônio. Bora lá? Porque ontem, até nessa live que eu mencionei agora há pouco para vocês, eu já havia trazido essa informação, só que assim, foi no final da live, porque ela veio a calhar, né, essa notícia durante o nosso giro de notícias de noite, no caso, ontem especificamente, dia 18. E aí, eu falei, bom, tenho que também mencionar isso em um vídeo, porque é um assunto que não apenas vale informar, mas vale também a gente poder debater sobre ele. Bora lá. Sem espaço, com Conceição, Marco Antônio é autorizado a buscar novo clube. Tá a matéria aqui, ó, do Deus me livre. Tá bom? Bora aqui pra matéria. Tratado como um dos principais talentos do Cruzeiro, o meia Marco Antônio, de 20 anos, passou por um período de fortalecimento muscular desde o final de setembro, com o objetivo de diminuir o número de lesões que acompanharam o jogador durante seu período na base. Camisa 10 e capitão do Cruzeiro na Copa São Paulo de 2020, foi promovido junto com outros atletas naquele período de indefinições e saídas devido à grave crise financeira, e recebeu apenas 7 oportunidades entre os profissionais, todas entrando durante os jogos. A expectativa era que o jogador voltasse a atuar com regularidade durante o Campeonato Mineiro, mas o meia entrou em campo apenas por 15 minutos na derrota diante o Pouso Alegre, no sul de Minas, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Segundo a apuração do portal, o atleta foi comunicado que não faz parte dos planos e está livre para buscar outro clube por empréstimo. A visão da comissão técnica é de que o jogador está abaixo de Marcinho e Claudinho, concorrentes na posição. Seu contrato com a Raposa, que detém 70% dos seus direitos econômicos, vai até o fim de 2022. Meia clássico, Marco Antônio está no Cruzeiro desde os 9 anos de idade e sempre chamou a atenção, principalmente pela técnica apurada e visão de jogo acima da média. No seu último ano de base, em 2019, atuou somente 18 vezes como titular em 43 jogos no mesmo período. Mesmo assim, foi o principal garçom da equipe ao lado do Maurício, que hoje joga no Internacional,
com 8 assistências e 4 gols. No atual elenco, disputa a posição com Claudinho e Marcinho, já mencionados, além do experiente Rômulo, que retornou após 10 temporadas na Itália. Tá aí, China, tá aí a informação, tá aí a notícia. O Cruzeiro coloca ao mercado o Marco Antônio, né? E o que mais me chama a atenção aqui, né, nessa notícia, é quando o Deus me livre, ele apura os motivos que faz com que a comissão técnica e a direção de futebol coloque o Marco Antônio para possivelmente ir para algum outro clube. Libera o jogador para negociar com alguma outra equipe por empréstimo. O que mais me chama a atenção é essa parte aqui, ó. Quando a matéria menciona que a visão da comissão técnica é de que o jogador está abaixo de Marcinho e Claudinho. Gente, eu acho isso um absurdo sem tamanho, uma gozação com a cara do torcedor, tá? Ontem à noite já trouxe aqui meu desabafo acerca disso. E aqui, nação, nesse vídeo, como eu mencionei na capa, eu quero refletir com vocês. Bora refletir, tá? E para isso, eu vou pegar aqui um tweet, dois tweets na verdade, tá? Um do Léo Portela, vocês bem conhecem o Léo Portela, né? Ex-superintendente de Relações Públicas do Cruzeiro. E o outro de um torcedor que respondeu ao Léo Portela. E eu acho que essa resposta desse torcedor define muito o que essas questões envolvendo jovens da base estão significando, não estão e poderia significar para o Cruzeiro. Bora pra tela. Tá aí, o Léo Portela disse o seguinte em seu Twitter, ó. A diretoria quer formar Neymares e se inspira no Real Madrid e acaba de liberar o Marco Antônio. Será que foi por não ser da agência que cuida da carreira do técnico? A desfaçatez se tornou a marca do novo Cruzeiro. E esse Twitter aqui do Leandro Amaral, tá? Em resposta ao Léo Portela, é sensacional e cirúrgico. Maurício, Caio Rosa, Paulo, Popó, Pedro Bicalho, Kaká e agora Marco Antônio. Toda uma geração que criamos durante anos, uma alta expectativa foi jogada no lixo. Pois bem, farei o mesmo, vou retribuir. Farei o inverso do que for pedido por essa diretoria sempre. Seus covardes. Aqui a gente tem que ponderar, né? O Kaká, ele sai, eu acho que desses é o que a gente mais pode ponderar, porque ele saiu até por um valor interessante. Se o Cruzeiro tivesse uma outra situação financeira, o Kaká, se ele saísse, seria de repente pelo dobro do que saiu, mas eu acho que poucas pessoas na época questionaram um valor baixo. Não, foi um valor interessante ali, em torno de 10, 11 milhões de reais, né? Até para as condições do Cruzeiro ajudou muito. Depois ele até entrou na justiça com o Cruzeiro, enfim. Mas falando da questão financeira, da saída do Kaká, não foi um jogador jogado no lixo, literalmente. Agora, os outros, Maurício, da forma que foi, o Caio Rosa, dinheiro de pinga, o Edu eu coloco nessa lista também, dinheiro de pinga, o Paulo ser preterido ao Eduardo Brock, o Popó ser preterido ao Thiago, o Pedro Bicalho da forma que saiu, junto com o Liberato, Alexandre Jesus, cara, e o Marco Antônio. É basicamente isso, é toda uma geração jogada no lixo, é todo um planejamento vomitado, de qualquer jeito, sabe? Sem responsabilidade. O Cruzeiro hoje, se tivesse nesse elenco o Maurício, o Caio Rosa, o Paulo sendo aproveitado, o Pedro Bicalho, o Marco Antônio sendo utilizado, você pode ter certeza que seria um time muito mais encorpado, minimamente, tecnicamente melhor seria. Taticamente, enfim, aí depende do treinador, né? Não tem como colocar 11 negros lá e esperar que eles desenvolvam um futebol da melhor maneira possível taticamente. Isso tem o dedo do treinador. Mas tecnicamente, o Cruzeiro estaria muito melhor. Tá aí, eu repito, eu coloquei outros nomes aqui também que poderiam, de repente, serem melhores aproveitados. Que não foram. Desde o ano passado. E esses nomes todos aqui, é a partir de junho que saem do Cruzeiro. Tá? De alguma forma, seja por empréstimo, seja liberado porque estavam dando trabalho, seja por negociação, desde quando o Sérgio assumiu o Cruzeiro em junho. Então, em quase um ano, o Cruzeiro vê jovens talentos saírem escarranchados do Cruzeiro e poderiam ter um futuro diferente no clube.
mas infelizmente, né, a diretoria e por lá os treinadores que passaram acabam tendo visões totalmente distorcidas do que deveriam ter. Dão oportunidades, né, para um João Lucas e não dão para um Rafael Santos. Dão oportunidade para o Brock permanecer no elenco e despacha o Paulo. Dão oportunidade para Marcinho, Claudinho e Marco Antônio, não serve. Dão oportunidade para jogadores, por exemplo, como o Thiago, que também é da base, mas está muito claro que não, mano, não joga nada. E joga um popó aqui na base, arrebentou, para escanteio, vai emprestando aí. Cara, são coisas que a gente não entende. Dou oportunidade pro Potker, tchau Caio Rosa. É complicado, nação, a gente precisa refletir. E o Cruzeirense também tem culpa nisso. Porque o Cruzeirense não tem paciência com a base. Você aí, nós não temos. Temos que tomar vergonha na cara também, assim como a diretoria e as comissões técnicas que passam pelo Cruzeiro. Precisamos olhar para a base com mais carinho. Vamos se colocar nesse pacote também, porque na primeira oportunidade a gente já xinga o moleque da base. A gente já deixa de apoiar. E tá acontecendo isso nesse momento com o Everton. É ou não é? Todo mundo quer a cabeça do garoto. 2 jogos. Ele já atuou em uns 10. Uns 10 estou exagerando, mas uns 6, 7 jogos. E nos outros ele jogou bem. E na semifinal jogou muito mal. Mas daí, já querer que o moleque saia do Cruzeiro, já daí querer queimar o moleque. Vamos acordar, nação? Precisamos refletir. E não só refletir, mas colocar em prática que o futuro do Cruzeiro, a devolução do Cruzeiro para sua gigantesca história vai passar pelas categorias de base. Nação, para a gente poder finalizar, bora aqui agora trazer o assunto que está faltando, né? O Cruzeiro ele fez um levantamento e o Globo Esporte teve acesso a ele, referente a quanto o Cruzeiro está devendo de salários atrasados desde o ano passado. A gente sabe que o Cruzeiro deve ainda o 13º, né, para o elenco, tem uma parte de outubro em débito, mas no total, a quanto chega esse débito? Bora aqui para a matéria do GE. Tá aí, nação, Cruzeiro acumula atrasos salariais do último trimestre de 2020 e 13º. Clube paga parte de abril. Levantamento da Raposa mostra que existem vencimentos a serem pagos dos 3 últimos meses do ano passado. Administrativo de abril é pago nesta terça-feira. Vivendo grave crise financeira e com as contas afetadas pela pandemia, assim como todos os outros clubes brasileiros, o Cruzeiro ainda acumula pendências salariais do ano passado, quando 2021 se aproxima do 6º mês. Somados, eles chegaram próximos a 10 milhões de reais em abril, segundo o levantamento do próprio clube. O detalhamento levantado pela Raposa e obtido pelo GE, emitido em abril, mostra que há acúmulo de débitos em relação ao último trimestre do ano passado, sendo férias e 13º salário nesse bolo, né? E há também pendências em março deste ano. O valor em atraso apurado em março é de R$ 3.179.808 referente à folha de 535 empregados. Entretanto, conforme a apuração do GE, o valor em atraso do mês de 2021 já foi reduzido, com pagamento de metade dos salários do quadro e integral para aqueles que recebem menos de R$ 3.000. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, os salários referentes a abril para quem recebe até R$ 3.000 foram lançados integralmente para pagamento nesta terça-feira, e os débitos com o futebol profissional referente ao período estão em abertos. Só uma coisa aqui, apuração da reportagem uma ova, vamos dar crédito aqui, apuração do Samuel Venâncio, tá? Samuel Venâncio que trouxe isso em primeira mão ontem. É engraçado como a gente consegue ver aqui, né, na mídia tradicional, um furando o olho do outro, mas só um comentário breve aqui. Só referente aos débitos do ano passado, o atraso somado ultrapassa os 6,5 milhões. Há débitos com o futebol e o administrativo, incluindo, né, o futebol de base e o futebol feminino. Em relação ao profissional, os débitos do ano passado são referentes a outubro e a dezembro, cujos valores no levantamento são bem próximos, algo em torno de 1,5 milhão. Em outubro é metade do salário em aberto e em dezembro é referente ainda ao 13º, e aqui tá o detalhamento, ó, feito pelo Cruzeiro, tá? Não vou trazer aqui na íntegra, mas, né, tá aqui,
tá? Quem quiser ler, dá uma lida aí, ó, pausa o vídeo e dá uma lida. E aí a matéria finaliza dizendo que a diretoria do Clube Mineiro tem buscado soluções para conseguir normalizar os pagamentos e o presidente Sérgio explicou como está fazendo para resolver a questão dos atrasos e prometeu que está tentando normalizar o pagamento. Mas tá aí, nação, assusta, né? Quase 10 milhões em aberto. Assusta. Dá para dizer que 90% é com o elenco profissional, né? Que tem a maior parte dos débitos em haver. Mas assusta. Para um Cruzeiro na Série B assusta. Se fosse numa Série A, não. Porque 10 milhões de reais é basicamente a folha salarial mensal do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, que tá em crise também, das frangas, de times como Inter, Grêmio. Ou seja, né, seria um mês, referente ao mês só. Só que para um Cruzeiro que não está faturando o que esses times faturam e está numa Série B, chega a assustar. Mas bora, se Deus quiser, esperar que o quanto antes o Cruzeiro vai amortecendo essas dívidas para reduzir, né, a zero, se Deus quiser, no futuro bem próximo. Então é isso, nação. Comentem acerca dos assuntos que foram abordados, né? Deixem a sua visão, deixa o like se não deixou. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu fui e tchau!